1815, na cidade francesa de Digne, chegou um ex-presidiário, cujo nome era Jean Valjean. Ele cumpriu uma pena de 19 anos por ter roubado um pão e tentado fugir 4 vezes. Jean Valjean chegou à cidade sujo, com fome e cansado. Ninguém o quis nas hospedarias, mesmo tendo dinheiro, pois ele era um ex-presidiário. Um bispo, ignorando esse fato, o abrigou em sua simples moradia. Jean Valjean, no meio da noite, roubou os talheres de prata do bispo e fugiu. Mais tarde, 2 policiais bateram na porta do bispo com Jean Valjean preso, mas o bispo falou que foi ele que deu os talheres de prata a Jean Valjean e o perguntou por que ele não havia pego os castiçais de prata também. Depois disso, o padre falou a Jean Valjean que ele havia comprado sua alma e que de agora em diante era para ele se tornar uma boa pessoa. Fantine era uma linda mulher, mas ela já se apaixonou, o rapaz logo depois abandonou, e nesse amor ela teve uma filha, Cosette. Pobre e com um bebê, Fantine voltou à sua terra natal para reconstruir a sua vida. No meio do caminho, passou por uma casa, e nela, com um acordo de pagar mensalmente, deixou Cosette. Essa família se chamava Thénardier. Os Thénardier sempre aumentavam a mensalidade e Fantine pagava, acreditando que a sua filha estava sendo bem tratada, mas ela estava tão ruim que o povo a chamava de cotovia. Um desconhecido que se nomeava Madeleine chegou à cidade natal de Fantine e fez seu progresso melhorar. Graças a isso, Fantine começou a trabalhar nessa fábrica. Por causa de sua incrível força e aparência, Javert, um inspetor, desconfiava do prefeito, Madeleine. Quando descobriram que Fantine tinha uma filha sem pai, a expulsaram da fábrica. Os Thénardiers continuavam aumentando a mensalidade, e Fantine, sem dinheiro para continuar pagando, cortou seu cabelo e tirou seus belos dentes. Mas, depois, continuando sem dinheiro, teve que vender a si mesma. Depois de um tempo, seguindo no ramo de prostituta, Fantine foi presa por Javert, por agredir um homem. Madeleine, por ser prefeito, conseguiu libertar, mas graças a uma bola de neve que havia levado e a sua fraqueza, Fantine morreu, mesmo que Madeleine tenha feito de tudo para salvá-la. Pouco antes de Fantine morrer, essa pediu a Madeleine que fosse buscar Cosette, mas Madeleine agora era um foragido, pois havia ido na delegacia e se entregado como Jean Valjean, pois se não fizesse, uma outra pessoa teria sido presa como Valjean. Em uma noite, uma menina maltratada e sofrida, chamada Cosette, filha de Fantine, foi buscar água para os Thénardiers. O mato estava muito pesado, quando um homem alto e forte ajudou Cosette a carregar o balde até a casa dos Thénardiers. O homem era ninguém mais que Jean Valjean. Quando ele disse que queria levar Cosette consigo, os Thénardiers logo tentaram se aproveitar para conseguir dinheiro com a menina, mas Jean Valjean simplesmente deu uma quantia de dinheiro, uma carta de Fantine a eles e foi embora com Cosette. Jean Valjean passou a viver em Paris com Cosette. Ela havia virado seu mundo para ele. Mas um dia, um inspetor Javert descobriu e Jean Valjean teve que fugir. No final dessa fuga, ele achou um lugar calmo e seguro para viver com Cosette, um convento em Paris. Lá, ele passou a adotar o nome, o último Fauchelevent. Um tempo depois, em Paris, vivia um jovem chamado Marius. Seu avô, Guilherme Normand, era rico e defendia o absolutismo. Seu pai, já falecido, participara da Revolução Francesa. Marius, contrariando seu avô, começou a adotar os princípios da Revolução Francesa. Por isso, saiu de casa do seu avô e começou a viver como um pobre estudante. Os Thénardiers mudaram-se para Paris e lá passaram a agir como uma família de vigaristas. Após dar um golpe em várias pessoas, o senhor Thénardier foi descoberto e preso por Javert, mas logo depois fugiu da prisão. Jean Valjean, não achando justo para Cosette fazer do convento seu universo, foi viver numa simples casa em Paris. Cosette estava ficando bonita e, por isso, começou a preocupar-se com a aparência. Um dia, no Jardim Luxemburgo, começou uma troca de olhares de Cosette com Marius. Logo se apaixonaram e passaram a namorar todas as noites. Um dia, Cosette contou a Marius que iria embora de Paris. Então Marius decidiu que a solução era casar-se com Cosette. Ele pediu permissão a seu avô, mas este renegou.
Em Paris, estava começando uma revolução sangrenta, e logo mais tarde começaram as barricadas. Marius, quando não conseguiu achar Cosette, juntou-se à revolução nas barricadas. Quando descobriu por meio de uma amiga aonde Cosette estava, mesmo sabendo que ia morrer, mandou uma carta a ela. Jean Valjean recebeu e leu uma carta endereçada a Cosette, mas quando a leu, teve uma surpresa e foi em direção às barricadas, salvar Marius. Javert, um espião da Revolução, foi descoberto e mandado à morte. Jean Valjean, que havia chegado nas barricadas, se ofereceu para matá-lo, mas quando ficou sozinho com ele, o libertou. Depois disso, Jean Valjean salvou Marius, que estava à beira da morte por ter levado um tiro. Javert achou Jean Valjean, mas este pediu que o deixasse levar Marius a um lugar seguro, com um médico para sobreviver. Javert aceitou, pois Jean Valjean havia salvo sua vida. Mas depois disso, Javert disse que prenderia Jean Valjean. Jean Valjean, depois de deixar Marius em um lugar seguro, pediu a Javert que o deixasse ir à sua casa, mas que depois seria preso. Enquanto Jean Valjean estava dentro da casa, Javert foi para o lago e ficou na dúvida entre retribuir a vida do homem que o salvou, não cumprindo a lei, ou salvar a vida dele. Ele só encontrou uma solução: se suicidar. Jean Valjean estava livre. Cosette todos os dias ia ver Marius, que estava à beira da morte. Depois de melhorar, Marius se reconciliou com seu avô e casou-se com Cosette. Depois de Jean Valjean contar toda a sua história para Marius, este achou que Jean Valjean era um ladrão e assassino, e o afastou de Cosette. Jean Valjean, sem Cosette, ficou muito solitário, por isso parou de comer e beber, ficando muito doente. Depois de Thénardier contar toda a história verdadeira de Jean Valjean, Marius se arrependeu e foi visitá-lo com Cosette. Mas quando chegaram lá, Jean Valjean já estava muito doente e morreu.